Olá a todos! Nesse momento eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma atividade com teste ou um quiz ou uma aula prática já autopontuável pelo Google Sala de Aula utilizando o Google Forms. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no Google Sala de Aula. Então a gente pode vir por essas bolinhas aqui que tem no próprio Google. Ali você vai encontrar o ícone do Google Sala de Aula. Ao clicar lá, é direcionado para uma outra janela. E aí você tem que se certificar de estar utilizando o seu e-mail institucional. Porque esse e-mail institucional, ele vai te garantir um acesso a armazenamento ilimitado no Google Drive. Se você utilizar o seu e-mail pessoal, o seu Google Drive é limitado. Nesse caso, eu já tenho aqui algumas salas de aulas cadastradas, das quais eu participo, né? Se você quiser criar uma sala de aula nova, você vem aqui em mais e pode criar essa turma, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, um outro momento. Então, eu vou fazer uma atividade aqui nessa sala de aula, vou clicar aqui em atividade, né? Essa já é a página de abertura da sala de aula, vou clicar aqui em atividade. Nessa sala de aula, nós já temos alguns tópicos criados, né, de acordo com a divisão da disciplina. Nós podemos criar tópicos ao clicar em criar, e aqui tópico, e você pode então nomear como você quiser. Mas nesse caso, é clicar e criar uma atividade com teste. Então, eu vou nomear a atividade, por exemplo, aula prática muscomorfa. E vou então clicar no quiz para eu poder começar. Então, também nomear aqui, colocar o mesmo nome, aqui e aqui, para eu conseguir identificar depois o arquivo que eu quero. Muito bem, você pode descrever inicialmente o objetivo dessa atividade. Você pode colocar, por exemplo, realizar essa atividade somente após assistir o conteúdo teórico, a videoaula tal, que está na pasta de materiais, e assim por diante, ou simplesmente deixar em branco. Você pode pedir também uma primeira questão para o aluno colocar o seu nome, porque às vezes a identificação unicamente pelo e-mail do aluno pode ser difícil da gente saber quem é quem. Então, pode ser que a gente faça uma primeira para o aluno se identificar. Nesse caso, ele tem que escrever a resposta. Então, a gente vai escolher o tipo de resposta, o tipo de questão. É uma resposta curta. Então, ele vai ter o espaço ali e, nesse caso, não vale nota, né? Não tem pontos, tá? A gente pode colocar também como uma resposta obrigatória. Ele não pode enviar o formulário ao final sem ter respondido. Então, vamos para a próxima pergunta. Toda vez que a gente quer adicionar uma pergunta, a gente vem nesse mais aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma imagem para o aluno poder observar a imagem e responder. Então, eu venho nesse íconezinho aqui, clico lá, e ele vai me dar, então, uma janela de procura da imagem que eu quero. Como eu já tinha deixado pronta a imagem, vou só pegar ela. Pronto, a imagem que eu quero colocar já está lá. E eu venho, então, e digito a pergunta que eu quero fazer. Então, é identifique as estruturas, formas biológicas numeradas na imagem. Okay. Aí eu vou, então, escolher qual é a forma de resposta que o aluno vai mostrar. Então, se eu quero uma resposta que ele vai escrever, ele pode escrever com uma ou duas linhas ou um parágrafo longo. Se ele vai poder clicar somente uma resposta correta, ele vai ser uma questão de múltipla escolha. Caixas de seleção permitem mais de uma seleção. Nós temos também escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção. Então, da mesma forma, a grade de múltipla escolha, ela permite uma única seleção por linha e a de caixa de seleção, mais de uma seleção por linha.
Então, eu posso fazer aqui, nesse caso, até é interessante eu colocar, então, a grade de múltipla escolha. Então, aqui nas linhas, eu vou colocar as estruturas. Então, adulto, alado, ovos, larva de primeiro estágio. E aqui na coluna eu vou, então, colocar os números que estão na imagem para que os indivíduos possam fazer a correspondência. Então, número 1, número 5, número 6. Se porventura você fizer errado, colocar aqui, eu queria colocar mais alguma coisa e depois mudei de ideia. É só vir no X que ele apaga automaticamente aquela alternativa que você não quer colocar mais. Então, aqui a questão está pronta. Nós vamos agora fazer, então, a chave de resposta. Aqui, como eu coloquei em ordem, ficou muito fácil, né? Então, 6. Ok. Quantos pontos vale cada uma? Mas pode ser 5, pode ser 10, pode ser quantos você quiser. Concluído. Aqui tem algumas coisas muito interessantes que vão nos ajudar bastante. A primeira coisa é exigir uma resposta em cada linha. Então, ele não vai conseguir enviar o formulário se ele deixar uma linha em branco. A outra, e aparece também um aviso para ele. Se ele passar para uma outra questão, vai aparecer em vermelho que está faltando alguma resposta. Outra coisa interessante é a gente ordenar as linhas aleatoriamente. Então, aqui eu coloquei na ordem para me facilitar na hora de fazer o gabarito, mas para os alunos não vai aparecer em ordem. Então, vai ter isso aqui embaralhado. E aí, ele vai ter que realmente identificar quem é cada estrutura. Vamos ver como é que ficou para o aluno? Para a gente visualizar como é que ficou para o aluno, a gente vem aqui nesse olhinho e a gente vê como que o aluno vai visualizar essa atividade. Olha lá, então vai aparecer primeiro o nome para ele colocar. Aqui a imagem. É interessante a gente sempre tirar bordas ou outras partes que não vão ser utilizadas da imagem para esse espaço em branco aqui não ficar muito grande, muito perdido na página e ficar muito distante a imagem de onde ele tem que procurar a resposta. E veja bem, olha, aqui já não está na ordem que eu tinha colocado mais, tá? Por quê? Porque tá aleatoriamente. Então, ele vai poder colocar lá e quando ele clica, aparece então o aviso. Essa pergunta exige uma resposta por linha. Então, ele não pode enviar o formulário sem ter feito todas as respostas. Então, esse aqui a gente já viu como que tá, podemos fechar a página, não tem problema, porque a gente só queria visualizar. Então, essa é uma forma da gente fazer. Vamos passar para a próxima pergunta, então a gente clica aqui, adicionar pergunta, e vamos aqui fazer outra do jeito que a gente quiser. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui, é que a gente tem que vir aqui nas configurações, para ver como que esse formulário vai ser enviado para nós. Nós podemos coletar os endereços de e-mail, restringir a usuários da Universidade Federal de Goiás. Então, os nossos alunos, eles vão estar utilizando outros e-mails, que não unicamente o e-mail @ufg.br. Então, é importante a gente desclicar aqui para que outros alunos alunos que não utilizem o e-mail da UFG, possam também estar fazendo essa atividade. Limitar a uma resposta. Isso aqui ele vai fazer uma única vez e não vai ter acesso novamente a esse formulário. Como a gente, nesse caso, seria um relatório de aula prática, talvez seja interessante ele fazer uma única vez, mas ele não vai poder acessar novamente nem para estudar depois. Então, é algo que tem que ser pensado. Os participantes podem editar após o envio as respostas? Melhor não, né? E ver gráficos de sumário e respostas, ele pode ver, por exemplo, se ele acertou, né? Então, após enviar, ele pode ver se a resposta que ele colocou está de acordo com a chave de resposta que eu tinha cadastrado. Então, é interessante também para ele poder fazer a correção da resposta que ele colocou. Muito importante. Eu posso também personalizar, mudar as cores, mudar a forma como esse indivíduo vai estar vendo a atividade, o questionário. Tá? Então, a gente vem aqui em personalizar tema, posso colocar de outras cores, da cor que quiser. Eu vou deixar aqui verdinho só para ficar diferente. Tá? A fonte, estilizado, né, da forma de cada um.
Bom, como aqui a gente fez uma única pergunta com pontuação, seria essa aqui, aqui em cima a gente vê o total de pontos da atividade. E aí depois eu posso vir lá no meu Google Drive, acessar essa atividade e acessar aqui em respostas, e eu vou ver então quantos alunos responderam e qual foi a pontuação que eles tiveram em cada uma dessas respostas. Bom, nós vamos salvar aqui a atividade, ele já vai salvando automaticamente no Google Drive, ou então eu posso selecionar uma pasta para a qual eu quero que ele salve. Eu gosto de salvar todas essas atividades nessa pasta de aulas práticas, principalmente porque eu posso utilizar ela em outras turmas. Então, nessa turma eu estou trabalhando aqui a parasitologia, mas numa outra turma de parasitologia humana eu posso, talvez, utilizar a mesma atividade. Então, fica salvo e eu posso depois importar essa atividade lá para outra turma. É interessante que após a gente fazer, dá até medo, né? Mas a gente vem aqui e fecha a página, porque a atividade vai estar aqui, ó. É a mesma atividade que eu fiz, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Então, ele já vai salvando automaticamente. E aí, eu posso, então, outra coisa interessante é programar quando que os alunos vão poder ter acesso a essa atividade. Eu posso colocar aqui somente no dia da aula que me interessa. Por exemplo, dia 30 de outubro, a partir das 8 horas da manhã. Eu vou, então, deixar isso disponível no dia 30 de outubro. Uma coisa que eu esqueci, vamos voltar lá e editar. Não tem problema. Se esqueceu, é só voltar aqui e fazer de novo. Eu quero associar ela a um tópico que já está criado nessa aula. Então, eu quero colocar ela no tópico de artropodologia. Ok. Aí, eu venho programar e tá lá, artropodologia, a aula já programada para estar disponível a partir de 30 de outubro. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir fazer as atividades, por exemplo, autopontuáveis no Google Formulários. Então, eu espero que tenha ajudado vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima!